Como muitos de vocês sabem, eu tenho o diagnóstico de autismo e o Marcel de TDAH, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as nossas diferenças, apesar de serem duas condições com muitas características em comum. Então, bora lá. Primeira característica, eu gosto dos detalhes. Detalhes são muito importantes para mim. E pra mim já nem tanto. O Marcel ele gosta de ver tipo, as coisas de uma forma mais ampla. Ele gosta de ver o todo. E eu vou direto nos detalhes primeiro, para depois ver o todo. Se eu for nos detalhes, eu acabo me complicando e ficando um pouco perdido às vezes. É, porque você foca só no detalhe, tipo, você começa a se distrair com Em os vários detalhes, né? detalhes. Daí eu me distraio e quando eu vejo, eu perco total foco. Por exemplo, se alguém vem e fala assim, Violet, eu preciso de 5 latas de refrigerante. Eu vou lá e vou comprar as 5 latas, porque aquele foi o detalhe que me passaram, né? Aquela informação. E aí já pra mim eu vejo, né? Vou pegar 5 umas lá, 10 um lá. pãozinho. Daí eu vou no meio, acho um chocolate, compro um não sei o que, um suco. Então acaba sempre uma coisa a mais, né? Nunca é difícil para eu poder seguir instruções e ficar naquilo certinho. Ou quando a gente vê uma foto ou uma pessoa, geralmente eu vou ver, tipo, digamos, uma foto. Ah, quantas pessoas tem nessa foto? Todo mundo tá usando esse tipo de roupa, o rosto de cada um tá assim, sabe? Eu vou vendo os detalhes que estão na foto. Já o Marcel, ele vê uma foto e ele vê um geral. Ai, nossa, essas pessoas aqui com certeza devem estar fugindo, deve ser um filme, uma inspiração de um filme. Sabe, o lado criativo é muito aflorado nesse sentido também, né? Que é bom, né? Então a gente consegue criar. Somos bons para criar histórias, criar conteúdo, dar ideias. Isso é uma coisa muito característica daquelas pessoas que têm TDAH. E o número 2, para quem tem TDAH, a gente tende a perder muitas coisas. E já para quem tem autismo, A gente gosta sempre de deixar as coisas no mesmo lugar, mesmo que seja, tipo, uma bagunça, o autista sabe onde que tá as coisas que ele deixou, e se alguém tira do lugar, e aí isso tem muito a ver com a rotina, né? Você tem uma rotina certa, com as coisas certas, os lugares certos. Para quem tem TDAH, a rotina já não é muito bem organizada e muito menos a questão de organização, de esquecer as coisas, enfim, isso é uma coisa muito comum. e o interessante é que, por exemplo, digamos, eu dirigi, entrei em casa, eu sempre vou colocar a chave do carro no mesmo lugar. Já o Marcel não, coloca um dia num lugar, outro dia no outro, e todo dia, deixa no bolso, deixa no carro, e todo dia ele vem e me pergunta, você viu onde que tá a chave do carro? Foi o charme só. Característica número 3, eu gosto muito de lembrar as coisas. Não só aquela coisa, tipo, a mulher lembra tudo do passado, não só isso, mas tipo, se eu gostei de algo, ou se aquilo foi impactante pra mim, aquilo vai ficar sempre, tipo, na minha cabeça. Principalmente, quanto mais impactante for, mais vai ficar. Então, eu vou lembrar detalhe, eu vou lembrar que cara que a pessoa fez pra mim, ou o que eu senti naquele momento. Acho que isso tem muito a ver com os detalhes. Aí, pra gente, quem tem TDAH, é totalmente diferente. A gente tende a esquecer muitas coisas. Então, às vezes, uma coisa que ela aconteceu ontem, por exemplo, pra mim já me passa desapercebido no dia seguinte. Então, eu acabo me esquecendo de muitas coisas, dos detalhes. Não quer dizer que eu me esqueça de tudo, mas em grande parte, as coisas que eu me lembro são, assim, coisas mais gerais. Não, só que algo interessante em relação a você, do que você lembra, por exemplo, eu não tô generalizando, tá, gente? Mas eu, por exemplo, sou péssima com direção. Acho que isso dá até hoje, eu uso GPS pra ir da minha casa para o lugar que eu já vou, que eu vou sempre. Já o Marcel, não. Tipo, se ele vai na casa de alguém uma vez, ele, tá, precisei do GPS uma vez, foi. Nas próximas vezes, ele vai lembrar. E assim, pode passar anos. Ele, nossa, aqui não era. Fulano morava aqui. E isso eu admiro muito. E outra coisa que você é muito bom também é com data. Quando eu cito alguma situação ou alguma, sei lá, uma festa, alguma viagem, alguma coisa que foi marcante pra você, você sempre lembra o ano. Ah, isso foi em 2005, isso foi em tal. Ah, isso eu tinha tantos anos.
E tipo, Mas eu não sei os detalhes exatos do que aconteceu. Eu sei uma aproximação também. Eu acho que tem muito a ver com isso. mas é interessante você Mais pra saber. minha memória mesmo, Uhum. de coisas que também me impactaram, mas eu, assim, detalhes exatos que aconteceram, eu sou muito mais, assim, da coisa mais geral. Ah, foi mais ou menos naquela época, né, entendeu? Uhum. É, bem assim mesmo. E a característica número 4, para quem tem TDAH, tem muita tendência de interromper as pessoas na Enquanto conversa. elas estão falando. Tipo assim, agora eu tô falando. Uhum. Não podemos generalizar, mas eu, por exemplo, sou uma pessoa que ouve mais do que fala. E o Marcel fala mais do que ouve. Eu tenho muito problema para escutar, assim, e ainda mais se é uma conversa mais prolongada. E às vezes eu venho um pensamento na minha mente, eu quero já naquela hora já, nossa, tem isso daqui, entendeu? Parece que eu tô muito, assim, tão feliz que eu tenho um assunto, Você precisa colocar. preciso colocar para fora, e isso acaba sendo um pouco, as pessoas podem ver como falta de educação, né? Eu entendo isso como uma falta de educação às vezes também, porque as pessoas estão falando e você não tem que respeitar também, né, os certos limites. Mas é uma tendência que a gente tem para quem tem TDAH de interromper as pessoas. E apesar de eu ser uma pessoa que vai ouvir mais do que falar, se alguém estiver falando de algo que eu goste muito ou de que eu entenda muito, aí eu vou falar. Sabe? Então, por exemplo, se alguém estiver falando alguma coisa sobre autismo, que é um assunto que eu adoro falar, eu vou me mesmo que eu não conheça a pessoa, coisa que com qualquer outro assunto eu não ia fazer. Ou um hiperfoco meu, eu vou né, entrar na conversa, mas eu tendo a esperar mais, assim, a minha vez de falar do que o nosso amigo aqui. Difícil. Quinta e última característica é que autistas gostam de fazer tudo dentro de um planejamento, dentro de uma rotina. Já os TDAHs, vamos muito na impulsividade. Então acontece, podemos até planejar alguma coisa, mas não quer dizer que a gente vai fazer esse planejamento linha a linha, entendeu? Então a gente tem muita tendência de estar no meio de uma coisa que a gente planejou e mudar o plano de repente. Isso é uma coisa para quem tem autismo, é muito difícil, porque às vezes tem aquela rotina já montada na cabeça, vem alguém e muda completamente aquilo que já foi planejado, acaba sendo Que pro complicado. próprio autista mudar a rotina é uma coisa, mas quando o autista tem uma rotina planejada ou alguma coisa assim em mente, eu vou fazer isso, e alguém vem e muda, alguém vem e troca, sei lá, acontece alguma coisa, nossa, a gente fica muito nervoso. A gente, inclusive, já teve trocentas discussões por causa disso. Mas eu acho que a gente gosta de, tipo, do previsível, de saber o que vai acontecer, pra gente poder se planejar, mentalmente também, né? Não só fisicamente, financeiramente, mas mentalmente. E já o TDAH é mais assim, tipo, vamos do nada, assim, vamos viajar agora, vamos pra Curitiba agora, né? Bem aleatório, mas essa impulsividade, ela pode ser boa também, mas ela também tem seus lados que são difíceis. Aqui a impulsividade é uma coisa que às vezes eu tô compras impulsivas, entendeu? A gente tá, né, numa loja, putz, eu vou comprar aqui, acaba nem pensando quanto dinheiro que tem na conta, se realmente precisa, se vale a pena, aquela coisa toda. Então, eu acho que tudo que é o extremo é complicado, né? então, se levando um pouquinho mais pro lado, né, do não extremo do centro, a gente pensa, eu acho que isso é muito bom, porque às vezes a gente não fica muito apegado à rotina, de uma certa forma a gente se adapta muito mais fácil, então isso é legal. E é isso que é o importante, a gente encontrar esse equilíbrio. Porque ao mesmo tempo que você ser impulsivo demais é ruim, você ter que seguir uma rotina demais também é difícil. Então, você encontrar o balanço bem no meio é o que traz o alívio. Uhum. Então é isso aí, gente. Esperamos que vocês tenham gostado do conteúdo. Se vocês têm alguma outra ideia, alguma outra situação, coloque aqui embaixo nos comentários. Sigam a gente, curta esse vídeo e até a próxima. Tchau!